Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que é um assíduo frequentador aí do canal Saiba Mais, é um prazer nós estarmos com você neste dia para falar um pouco de missões ou da obra missionária. Sou o pastor Jair Felisbino e tenho aqui uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra com teor missionário. Se você puder ter aí na sua casa ou onde você estiver uma Bíblia, um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode apanhar aí e ler comigo na Bíblia Sagrada, no livro de João, Evangelho de São João, capítulo de número 20, versículo 21, uma palavra que Jesus deu para os seus discípulos após a sua ressurreição e após o aparecimento dele aos discípulos, No caso aqui, ele veio novamente aparecer aos discípulos. Nos diz assim, no capítulo de número 20, versículo 20 e 21. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, porquanto os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso aqui é uma palavra do próprio Jesus, que após morrer, e depois ressuscitar, ele ainda conviveu com seus discípulos por alguns dias, mas logo na entrada da sua ressurreição, ou nas suas primeiras aparições, ele aparece aqui a segunda vez para os discípulos e lhes dá essa palavra, trazendo primeiro a paz, que era necessário, e como é necessário, e para isso ele veio, porque ele é o príncipe da paz. Mas dentro desse versículo de número 21, ele chega ao cume, ao ápice da informação da qualidade da igreja, ou do gênero da igreja, ou do tipo da igreja, ou a característica da igreja verdadeira. Por quê? Momentos, ou meses, ou anos antes, desses 3 anos e meio que ele ficou com estes alunos, esses apóstolos, Jesus simplesmente preparou eles para eles assumirem essa responsabilidade. E quando Jesus aqui diz assim, assim como o Pai me enviou, ou seja, já temos uma informação muito necessária para sabermos aí o que é missão, ou missões cristãs, ou a missão evangélica, ou a missão da igreja. Porque missões nascem de Deus. A igreja em si, ela já tem esta característica por natureza de igreja missionária, porque ela nasceu em Cristo. Foi Cristo que fez, que formou a igreja. E Jesus, ele veio com uma missão. Jesus, ele já veio como enviado, como missionário. Enviado por quem? Por Deus, pelo Pai. Por que ele veio? Primeiro, para salvar o mundo. E depois, para formar homens e mulheres que anunciariam então o meio do qual estes homens e essas mulheres poderiam se achegar a Deus e serem salvos também. Então nós podemos ver que Jesus, ele foi enviado. Ele foi enviado pelo Pai a esta terra, e nós conhecemos todo o processo, do nascimento de Jesus, da chegada de Jesus, do início do seu ministério. Nós vemos aí tudo por cobertura de Deus, Jesus sendo protegido por Deus, sendo ungido pelo Espírito Santo, todo esse processo até Jesus então ser batizado, sai das águas, é tentado, vence o diabo, começa o ministério, chama os seus, escolhe a dedo, ele usou uma forma seleta, ele escolheu cada um dos seus discípulos que consequentemente se tornariam então apóstolos, ou seja, enviados, porque apóstolo é o enviado, ou aquele que é enviado. E agora Jesus, treinando esses 12 homens durante 3 anos e 6 meses aproximadamente, chega o momento que Jesus, ele iria então transferir essa responsabilidade. E o meio mais próprio que ele achou para transferir era cumprir à risca a palavra de Deus. Primeiro, ele veio como missionário e veio também como o Cordeiro. Ele veio como aquele que divulgaria o caminho da verdade, o Evangelho, como também aquele que solucionaria o problema do pecado da humanidade. E aí, primeiro, ele vai como missionário, divulga as boas novas, divulga que é chegado o reino de Deus, e agora chega o momento que ele vai se colocar como Cordeiro, como aquele que morreria no lugar do homem, do pecador, para salvar o pecador, para dar condições para todo homem ser salvo. Aí ele morre, aí ele fica ali no seu período de morte, guardado naquele sepulcro. Segundo a história e a Bíblia relata,
que ele vai, ele desce às profundezas, ele vence a morte, vence o inferno, sobe, prega lá no inferno, traz aqueles que estavam cativos para as alturas, aí ele volta e exerce novamente, por espaço de 40 dias, os seus últimos dias ministeriais, que ele foi dar, na verdade, aquela lapidada nos seus alunos. Nesse interim, antes da morte, Judas já tinha ficado para trás, Judas já tinha morrido. Então ficou só 11, Jesus aparece para os 11 e depois, consequentemente, aparece para os outros discípulos. E aqui ele ortoga, ele passa a responsabilidade. E essa palavra é muito profunda. Assim como o Pai me enviou, vírgula, assim como o Pai me enviou, ou seja, Jesus sabia da sua missão. Ele sabia que ele tinha sido enviado por Deus, pelo Pai, a esta terra, para poder salvar a humanidade e também formar uma igreja seleta, uma igreja forte, uma igreja pujante, uma igreja obediente, que continuaria no desenvolvimento, né, da pregação do Evangelho do Reino, para formar então o Reino de Deus e colocar pessoas que estavam no mundo das trevas, no reino das trevas, dentro do Reino de Deus. Então, missões é algo de muita valia e de muita responsabilidade. Deus leva missões a sério, porque Deus é missionário. Se você olhar os relatos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia ela é missionária. Todos os homens que Deus chamou para uma missão. Missão é serviço. Missão é você receber uma ordem e obedecer. Quando você entra na logística dessa ordem, você está operando então missões, você está fazendo missões. A igreja de hoje tem deixado muito a desejar no quesito, né, no que diz missões. Tem muitos líderes que estão, alguns pecando, outros estão, na verdade, deixando passar a chance de obedecer a Deus na íntegra. E outros também que não fazem porque não querem. Mas ainda, graças a Deus, que existem homens comprometidos com este Evangelho, com esta palavra, e que entendem a visão missionária de Deus, né? E entendem que missão é missão de Deus, ou missão Dei, missão de Deus. E missão, na verdade, é de Deus, porque foi Deus que criou o homem, foi Deus que viu o homem cair, foi Deus que prometeu a restauração do homem, e Deus arrumou um meio de restaurar o homem e reaver a humanidade para ele. E o meio foi como? Foi provocando missões. A primeira mão, o primeiro passo, Deus usou até Israel, através de Abraão, né? Deus deu a responsabilidade para Israel de trazer os homens para a presença dele, não é? Todos sabem a história. Israel foi escolhido como povo de Deus e Deus responsabilizou Israel para poder trazer a humanidade, os países, as nações para a presença dele. Mas você sabe que Israel falhou, passou-se os anos, né? Veio os reis, os sacerdotes, os profetas e falhou. 400 anos depois do exílio, Deus fica sem falar com a terra e na data marcada, no dia marcado, então nasce aquele menino de uma forma milagrosa, filho de Maria e José em Belém e consequentemente aquele menino cresce, com 30 anos aparece, é batizado pelo seu primo João Batista no Rio Jordão. João vê Jesus descendo as barrancas do rio e, impulsionado pelo Espírito, já grita: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado que é o maior problema da humanidade. E para um grande problema, para resolver um grande problema, precisava de uma pessoa muito poderosa, de uma pessoa muito inteligente, com um plano eficaz. Foi aí que começou então esta obra missionária do nosso Cristo, do nosso Jesus. E Jesus veio como missionário para iniciar essa fase missionária. Não somente embutir, incluir o Evangelho na terra, mas também de transferir o Evangelho, ou a divulgação, a propagação do Evangelho para os seus escolhidos. E aqui vem a segunda parte, né? Assim como o Pai me enviou, assim como Deus, o Pai, me enviou, eu, olha só, eu, Jesus, eu também vos envio. Ou seja, quando ele disse, o Pai me conferiu toda a autoridade nos céus e da terra, ele já tinha sido aprovado por Deus. Desde a hora do batismo, quando ele foi batizado por João, seu primo, João Batista, em que Deus grita, não é? Ele fala do alto dos céus, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer nele. Ali começou a aprovação de Deus o Pai,
para com a missão do Filho. E olha, que ainda que Satanás tentou, né, frustrar, decepcionar, ele tentou dar um jeito de fazer com que Jesus abortasse a missão dele. Mas o diabo não conseguiu, porque Jesus venceu o diabo, 40 dias foi tentado, venceu. Depois, ao final dos 40 dias de jejum, ele tentou, fez 3 ofertas, Jesus venceu. E aí Jesus escolhe os seus e então treina eles. Jesus treina eles. E agora chega esse momento, depois que ele vence o último inimigo, que era a morte, aí ele ressuscita e vem para lapidar ou dar a diplomação para os seus discípulos, que se tornariam apóstolos ou enviados. E ele diz, eu por quê? Porque ele tem poder. O prenúncio da palavra já dizia que ele seria o poderoso Emanuel. Isaías profetizou que ele seria o Consolador, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ou seja, Jesus tem todas as prerrogativas de Salvador e de grande missionário. E como o missionário por excelência, ele poderia então aqui dizer, eu vos envio, porque a obra missionária é dele. Missões é dele. A missão era dele, é dele. Nós só somos coadjuvantes aí na obra missionária. E o mais interessante, que o Senhor poderia ter usado os anjos. O Senhor poderia. Os anjos bem que desejaram fazer a obra missionária, mas Deus não quis os anjos. Deus abriu mão dos seres angelicais. E Jesus aqui vem e opta, né? Ele deseja que os seus escolhidos façam a obra missionária. Foi por isso que ele escolhe aqueles, treinou, e agora ele diz, eu também vos envio. Que coisa interessante. E a partir desse instante, quando os discípulos ficam 40 dias com ele, ele dá aquele briefing, né? Aquela orientação final para eles. E no final, quando ele vai se despedir, Lucas escreve, né, com propriedade, que quando chega no monte para se despedir, eles até questionaram, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, eles questionam a Jesus. Quando Jesus vai dar as últimas orientações para eles, eles questionam, Senhor, nos diz uma coisa aqui, quando é que vai ser? Quando é que vai acontecer? Quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ainda a cabecinha deles estava presa a esta terra e não estava inserido totalmente na missão do reino. Estava olhando para a parte política e até religiosa de Israel, que estavam subjugados ainda pelo governo romano. Mas aqui, Jesus dá outro blife, uma chacoalhada na cabeça deles. E Jesus diz, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Mas vocês vão receber o quê? Poder. Muito poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí vem então o emblema, a emblemática, não é? Da igreja. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui está a ligação da ordem dada e do plano estampado. O plano colocado às claras. Jesus dá ordem, eis que vos envio. E aqui, na despedida, ele diz, não se preocupem com o reino desta terra, se preocupem com o reino dos céus. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai determinou por sua autoridade. Mas o que importa é que vocês recebam poder. O Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas, os pregadores, os missionários, os divulgadores, os resgatadores de vidas, aqueles que vão levar o Evangelho, levar para o homem a porta aberta da salvação, oferecer para o homem a chance deles se reconciliarem com Deus, meu Pai. É esta a palavra aqui, parafraseando, né? Usando esse contexto aqui. Jesus estava dizendo, vocês têm que ir, testemunhar o que vocês viram e ouviram e dizer ao mundo que eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e nenhum homem poderá ir a Deus, o Pai, se não for por mim, a porta, o caminho. Missões é isso.
Missões é apresentar ao homem pecador, seja ele brasileiro, seja ele sul-americano, norte-americano, seja ele africano, seja ele do continente da Oceania, seja ele asiático, de qualquer etnia, nós temos chance, nós temos a chance de apresentar através da obra missionária a Jesus Cristo, o único que pode salvar a alma do ser humano. Então, missões começa em Deus, termina em Deus, e no meio está a igreja, comissionada, vocacionada e enviada para poder divulgar à terra o evangelho que salva o homem. Então, missões é isso. Para esse primeiro papo, esse primeiro diálogo nosso, missões é a ordem de Deus dada à igreja, para a igreja divulgar os seus planos ou o seu plano de salvação. Missões não é do homem, missões é de Deus, missões é de Cristo. Nós somos apenas aqueles que fomos chamados, escolhidos e vocacionados para dar continuidade à divulgação e propagação do evangelho. Seja dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, na zona rural, no nosso estado, no nosso país ou nos confins da terra. Faça missões. Faça missões enquanto é tempo, porque a noite vai chegar quando não haverá mais tempo para fazer missões. Porque a igreja missionária, a igreja de Cristo, estará lá em cima, recebendo o galardão. Porque todo o trabalho que você fizer para redundar em salvação de almas, existe uma premiação, existe um galardão. Você não vai perder, você vai ganhar. Faça missões, venha fazer missões conosco, neste belo canal Saber Mais. Deus abençoe você e até a próxima.